Olá, senhores pais e famílias do Colégio Novo Éden. Diretor Wagner aqui para falar com vocês sobre o nosso processo de rematrícula. Isso mesmo, nós começamos hoje, dia 1º do 10, o nosso processo de rematrícula para 2025. Eu gostaria de falar com vocês sobre os benefícios de realizar a rematrícula antecipada, quais são as perdas para quem não consegue realizar a rematrícula antes aí de terminar o ano, e também vou dar uma navegada aqui no nosso portal, explicando para vocês o passo a passo de acesso e como efetuar esse processo no formato online, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, falando para os nossos alunos do período integral, certo? Então, os alunos do período integral, é bem importante que eles façam o processo antecipado, mas é essencial que o processo de rematrícula seja realizado presencialmente aqui na escola, pois como é uma estrutura financeira de investimento diferenciada, então nós optamos por realizar junto com vocês presencialmente aqui na escola. Os demais, todos podem realizar no formato online, ok? Então vamos lá. Primeiro benefício em realizar a matrícula antecipada. Como nós sabemos, o investimento anual da escola ele é calculado e dividido em 13 parcelas. Isso mesmo. Então, nós entendemos que dividir em 13 parcelas facilita o pagamento do montante financeiro de investimento do pai. Então, o que nós fazemos? Pegamos o valor anual, dividimos em 13 vezes. Entretanto, se fosse 13 vezes iguais, os pais teriam que pagar agora, no mês de outubro, um valor de mensalidade um pouco alto, né? Porque você teria que pagar do mês vigente e mais o referente a janeiro do próximo ano, tá certo? Ou a 11ª, um valor maior. Então, o que a escola fez? Nós pegamos um pequeno percentual de cada uma das mensalidades do próximo ano, das 12 parcelas, e construímos uma parcela adicional, ou seja, 13 parcelas. Mas a primeira, ela vai custar R$ 250 de investimento. Ou seja, eu pago a primeira parcela de 250 e melhor, esse 250 depois ele é descontado das demais parcelas. Logo, o pai que paga o 250 no ato da matrícula, depois as mensalidades são menores, ou seja, o valor é menor, tá certo? E mais um detalhe, essa primeira parcela de R$ 250, sendo investido agora em outubro, o pai pode parcelar até em 3 vezes no cartão de crédito, ou seja, R$ 75. Com isso, nós garantimos a vaga do seu filho, garantimos uma mensalidade com um preço menor e você faz tudo isso por um valor que, na verdade, é mais barato que um lanche, muitas vezes, no final de semana. Tá certo? Outro benefício. O pai que realiza a matrícula antecipada tem o desconto de adimplência no valor maior. Então, historicamente, os pais que pagam a mensalidade em dia têm um desconto de adimplência de R$ 40, certo? E esse desconto, se nós calcularmos pelos 12 meses, dá cerca de R$ 480 de desconto no valor anual, tá certo? O que acontece? Os pais que realizam a matrícula antecipada, esse valor de desconto ele sobe para R$ 70, ou seja, no valor anual é um desconto de quase R$ 840 a menos na sua mensalidade. E o que é importante também? Como você escolhe o dia do pagamento da sua mensalidade, esse desconto ele é praticamente certo para todas as famílias que realizarem a matrícula antecipada. O terceiro motivo, e também muito importante para realizar a matrícula antecipada, é o fato de você ter aí a garantia da vaga do seu filho. Então, hoje nós temos aproximadamente já 70 famílias que, antes de nós iniciarmos a matrícula para os alunos novos, de divulgarmos isso nas nossas redes sociais, nós já temos 70 famílias buscando estar com seus filhos para o próximo ano. Então, essas famílias só estão aguardando nós darmos ok. Mas nós vamos priorizar primeiro as famílias da escola para garantir as vagas de vocês e depois abrir o que nós tivermos de remanescente para alunos novos. E quais são os prejuízos, né? Quais os prejuízos de eu não realizar essa matrícula antecipada? Então, primeiro, eu não consigo ter essa vantagem do 250, então o meu valor anual é dividido em 12, então o valor da minha mensalidade sobe. Eu não consigo parcelar a primeira mensalidade de janeiro, que precisa ser paga, né? Então não tem essa facilidade do parcelamento. Eu tenho um desconto menor para a adimplência, de R$ 40, não de 70. E o que acontece? Por exemplo, nós temos lá 3 vagas numa determinada turma, hoje.
Como o pai não efetuou a rematrícula, isso sobe para 5 vagas, né? De 2 alunos que não efetuaram a rematrícula. Então, as 3 vagas novas e mais as 12 dos alunos que não fizeram a rematrícula. Automaticamente, a gente já passa essa vaga para o pai que está procurando, para os pais novos. Então, essa vaga, ela deixa de existir. O aluno perde a vaga, tá? Por exemplo, do primeiro ano, né? Então, nós já temos aí cerca de 15 alunos em fila de espera para o primeiro ano do fundamental. Então, nós já temos 2 turmas fechadas do pré. Então, se os pais do pré-2 não efetuam a matrícula, logo não tem essa matrícula, essa vaga garantida para o primeiro ano, né? Então, essas são as vantagens e desvantagens. Então, por isso, é importante que você faça ela de forma antecipada. E como fazer, então? Você tem 2 caminhos. Um caminho é pelo portal, tá? O portal que nós temos do Novo Éden, ok? Então, lá em portal.novoeden.com.br, então vocês conseguem fazer ali o seu processo de rematrícula. Então, você vai entrar com o seu login e senha, aqui eu vou entrar com o login teste, ok? O responsável aluno teste. Entrou nesse ambiente, você vai olhar aqui à esquerda, tá? Onde está o seu perfil. E vai descer e procurar rematrícula online. Clicou aqui, então seleciona rematrícula 2025 e já no Boas-Vindas tem o que eu acabei de explicar para vocês. As nossas boas-vindas como escola, as regras dos descontos, então até dia 31 de outubro de 2024, o desconto de adimplência é de até R$840, né? Então é um desconto maior. E nós conseguimos, então, dividir em 3 vezes, né, o primeiro pagamento do 250. Então, a primeira parcela ela é R$250 e nós conseguimos dividir em 3 vezes. Se deixarmos para dia 1º do 11, então a gente já não consegue dividir em 3, dividimos somente em 2 vezes, e perdemos aí o desconto, né, relevante aí dos R$70, tá certo? E no dia 26 do 11, então não tem mais como dividir, tem que pagar o 250 ou principalmente a primeira parcela. Isso não se divide mais em 13 vezes, se divide em 12 vezes, e aí eu já tenho que pagar a primeira mensalidade de janeiro sem a possibilidade de parcelamento, tá certo? Então, bem claro aqui que o desconto, ele é exclusivo, esse desconto de R$70, né, que chega a 840, multiplicando os meses, é até dia 25 do 11, né? E após esse período, então, eu não tenho mais o 250, eu tenho que pagar também em 12 vezes, certo? E outra coisa importante, né? Para realizar esse processo da rematrícula, eu preciso estar em dia com as minhas mensalidades. Então, qualquer mensalidade em aberto, ela trava esse processo, tá certo? Então, aqui as primeiras orientações, vou clicar em avançar. Então, a primeira coisa é conferir os dados do meu filho, se tudo está igual, se nada modificou. Depois, a ficha de saúde. Então, isso aqui é muito importante. Tem alguma medicação? Tem alguma restrição? Nós fazemos o atendimento pela EcoSalva aqui na escola, né? Então, nós precisamos indicar alguma coisa que seja importante para nós passarmos para a EcoSalva. Se o seu filho também tem alguma questão de laudo, de acompanhamento especializado, é importante informar tudo isso para a escola de forma antecipada no ato da rematrícula. Informações adicionais. Quem vai buscar o meu filho? Ele vai de condução? Qual é a condução? Ele vai com a avó? Vai com a madrinha? Tá? Isso depois também pode ser atualizado. Informações importantes, né? Principalmente para nós termos ali a questão do acesso ao Clipe Escola, comunicação com a família, a gente precisa ter isso bem atualizado, tá? O dado cadastral dos responsáveis, responsável 1, 2, a mãe, o pai, o responsável financeiro, o responsável legal precisam ser ali indicados, tá? Principalmente depois tem a questão de nota fiscal, que os pais solicitam por questão do pagamento. Então, isso precisa ser atualizado com esses dados, tá? Principalmente do representante legal do aluno. E aí, depois de atualizar os dados, vem então o plano de pagamento. Então, eu vou selecionar aqui, né, o plano de pagamento para a segunda série. Eu vou escolher qual é a data, né? Então, qual é a data que eu quero que seja o vencimento da minha mensalidade, tendo em vista já a questão do desconto por adimplência, é a hora de selecionar uma data bem que facilite, né, o seu dia a dia. Depois que eu selecionei a minha data,
Então, eu vou selecionar o meu plano de pagamento. Aqui já está em 12 vezes, porque a primeira parcela é o 250, né? Então, ele traz aqui o 250, né? Que é a primeira das 13, e depois das 12, e veja que aqui ele já vai trazer o desconto, né? Que existe. Então, o desconto de R$70 automaticamente ele já é aplicado, tá certo? E aí ele vai calcular, ele vai registrar esse plano de pagamento no seu contrato, tá? Uma coisa bem importante é assim, o contrato, ele sempre vai ter o valor da tabela atualizada da mensalidade. Qualquer questão de desconto, fora o desconto de adimplência, como por exemplo, dos irmãos, né? Quem tem irmãos tem o desconto de irmãos. Nós temos então um termo aditivo que é elaborado após o contrato para indicar a questão do desconto. Então, faça todo o processo pelo caminho online e depois venha presencialmente até a escola e aí, por termo de aditivo, a gente alinha questões diferenciadas de plano de pagamento. Ok? Então, continuando aqui. Então, terminamos tudo, vai vir o seu contrato, leia atentamente todas as cláusulas, né? Então, como eu falei, os valores da mensalidade vêm os valores da tabela, tudo certinho para vocês, e dá um aceite no contrato. Fechou isso? Então, houve a conclusão da sua reserva da rematrícula. Wagner, por que nós estamos falando de reserva de rematrícula? Nós estamos falando da reserva porque a matrícula ela só conclui-se depois do pagamento, tá? Do 250 ou da primeira mensalidade, tá certo? Então, esse é o nosso processo de rematrícula online. É bem importante que você realize ele de forma antecipada. Se tem alguma questão financeira que está pendente, venha conversar conosco. Se tem uma questão pedagógica, eu, o diretor Luciano, Josi, Patrícia, Vanessa, estamos à disposição para conversarmos. Se é uma questão financeira, eu, Fábio, seu Eliseu, estamos à disposição, Simone, para conversar com vocês, tá? E garanta sua vaga. Queremos muito que você esteja conosco no próximo ano, tá bom? Um grande abraço e uma excelente semana para todos. Tchau, tchau!